Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios de Primeira. Eu sou Ricardo Nantes e agradeço a sua companhia. Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta. Você sabia que 1 em cada 3 brasileiros está obeso? Cerca de 31% da população, números estes que só vão crescer nos próximos 5 anos. Além disso, cerca de 40 a 50% da população adulta não pratica atividade física regular e de forma frequente. Como vocês observaram, o papo hoje será sobre emagrecimento, qualidade de vida, envelhecimento saudável, uma indústria que só cresce. Para vocês terem ideia, só a indústria de alimentos hoje, ela fatura por ano mais de 100 bilhões de reais. E hoje o nosso papo é para quem quer entender o emagrecimento de verdade, com ciência, com medicina, com acompanhamento e muito propósito. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero lembrar de seguir a nossa página no canal Primeira Página, se inscrever, curtir esse nosso episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do papo que vai ser feito aqui hoje. Compartilhar esse episódio e fazer os comentários. E principalmente ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. O nosso convidado de hoje, ele é médico, formado pela Universidade do Oeste Paulista, pós-graduado em Nutrologia Esportiva e em Ciência da Obesidade e Sarcopenia, fundador da Clínica Canela e do Protocolo Canela, reconhecido mundialmente. Ele está aqui hoje em Campo Grande, é referência em emagrecimento saudável, saúde hormonal, menopausa, lipidemia e performance para atletas. Com mais de 108 mil seguidores nas redes sociais, ele é reconhecido por unir ciência, uma linguagem acessível e resultados sustentáveis. E ele estava dizendo aqui antes de a gente começar o programa que só de ouvir esses conhecimentos dele, eu vou emagrecer 2 quilos de gordura até o final desse podcast nosso. Isso mesmo? Seja bem-vindo, Dr. Canela. Obrigado. Olha que interessante. Qual foi o dado que você falou sobre obesidade? 1 a cada 3... 1 a cada 3 brasileiros, cerca de 31% da população. E você sabia que existe uma diferença entre ser obeso e estar obeso? Não. Olha que interessante. Existem as pessoas, por exemplo, eu não tenho herança nenhuma de ser obeso. Certo. Mas por alguma coisa eu engordo. Tá? Eu vou ter uma facilidade de emagrecer. Vamos supor que eu chego a 120 quilos. Tá. Eu estou obeso, não sou obeso. Eu consigo emagrecer e permanecer magro. Agora existe o obeso de fato, que mesmo ele magro, ele continua obeso. Ele só vai tratar a doença. Porque a obesidade é uma doença crônica. Uma vez doente crônico, sempre doente crônico. Exemplo que eu gosto de explanar para a população é o hipertenso. É um doente crônico, né? Existem várias coisas que podem levar à hipertensão. Mas aquele que tem histórico familiar de hipertensão, ele vai tomar medicamento para o resto da vida. A pessoa que tem diabetes tipo 1, ele vai tomar medicamento para o resto da vida. O hipotiroidismo também vai tomar remédio para o resto da vida. Por quê? Porque ele tem uma doença crônica. Uma pessoa que tem insuficiência cardíaca também vai tomar medicamento para o resto da vida. E quando nós olhamos para a obesidade, ela é mal compreendida, né? Então, às vezes a pessoa tem lá todo o histórico de obesidade, mãe, avô, tio, tia, e ele faz um tratamento, emagrece e depois volta a engordar, porque ainda não compreendeu, a sociedade não compreendeu de fato que é uma doença crônica. E como toda doença crônica, além da mudança do estilo de vida, tem que ter uma regulação hormonal que precisa de medicamento duradouro para o resto da vida. E quando você fala, doutor, de doença crônica, está mais relacionado ali ao histórico, à hereditariedade da pessoa ou mais uma questão mental? Então, olha que interessante. A sociedade sempre pensa que é alguma coisa psicossomático na obesidade. Pode acontecer? Tá, pode. Mas é da mesma forma que antigamente as pessoas que tinham esquizofrenia era considerado
demoníacos. Sim. Lembra disso? Sim. Então prendia as pessoas, tinha um tratamento. Fazia exorcismo. Isso. E outras doenças, um exemplo aí, o câncer também. Teve uma época que as pessoas achavam que era porque tinha feito algum pecado com Deus, que era as chagas, várias outras doenças. A obesidade é da mesma forma, é mal compreendida. Então, assim, eu ouço bastante. Minha mente, eu não consigo porque eu tenho uma mente fraca, ou não consigo emagrecer porque a ansiedade faz eu comer. E eu vou apresentar para você um ponto de vista diferente, tá? Se a obesidade fosse uma doença psicossomática, era só você ir num bom psicólogo que você ia conseguir emagrecer. A obesidade é uma doença biológica, metabólica, tá? É muito bem estudada e não tem nada a ver com fator psicológico. Pelo contrário, a obesidade pode levar você à ansiedade, à depressão, à doença obesidade. Então, quais são os fatores que podem levar a pessoa à obesidade? Vários fatores. Bactéria. A bactéria, o exemplo, você pega uma pneumonia bacteriana, você pode desenvolver essa doença, porque essa bactéria pode destruir estruturas do nosso corpo que desconecta o sistema nervoso central com a periferia. Então, nós temos hormônios que vai lá no nosso sistema central e avisa, olha, ele começou a comer, daqui 5 minutinhos tem que gerar uma saciedade. Sim. E se essa bactéria destruir qualquer açúcar com pâncreas, um deles seria. Isso. O exemplo, a insulina. A insulina, quando você come a insulina, ela é liberada na corrente sanguínea, ela vai lá no seu sistema nervoso central e fala, iniciou uma refeição, vamos diminuir a fome desse cara. Tá? Mas alguém tem que transportar, tem que levar essa informação lá para o sistema nervoso central. E às vezes uma bactéria pode destruir isso daí. Ou pode destruir uns receptores lá no nosso sistema nervoso central que não chega essa informação. Nós temos um hormônio muito estudado que chama leptina, que é o hormônio mais potente inibidor da fome. Essa leptina ela pode estar chegando no sistema nervoso central, mas não conseguir fazer a função dela, que é gerar saciedade. Então, uma bactéria pode gerar algum dano em alguma estrutura que não chega essa informação ao sistema nervoso central. Vírus. Uma alimentação inadequada por muito tempo, então uma alimentação rica em gordura saturada, excesso de gordura saturada por longo tempo pode destruir esses receptores, uma depressão, um trauma muito grande, várias coisas pode levar essa pessoa à obesidade. Então, um exemplo, nós passamos por uma pandemia, essa pandemia pode também, um vírus pode destruir essas estruturas e levar a pessoa à obesidade. Uma vez que essa estrutura foi detonada, ela não volta. Então, nós temos que remediar... Mas ela mudando a qualidade de vida... Pode mudar. Você viu a nossa atleta olímpica de judô? Reparem. Pode contar para o pessoal isso. A nossa atleta olímpica de judô, a Olimpíada foi aqui há 2 anos? Acho que sim. 1 ano, há 2 anos atrás, né? 145 quilos. É uma atleta que treina 3, 4 vezes por dia, né? Tem uma alimentação correta, porque ela é obesa. Mesmo fazendo a mudança do estilo de vida. Tá? A mudança do estilo de vida é extremamente importante para qualquer coisa. Então, a mudança do estilo de vida nem deveria existir, porque nós deveríamos fazer atividade física, comer correto. Tá? Então, mas quando existe um paciente diabético, o médico não só prescreve a mudança do estilo de vida, vai fazer um tratamento medicamentoso. E a obesidade deveria ter essa mesma concepção, essa mesma ideia, esse mesmo alinhamento. Tá? Então, assim, através de uma anamnese, o histórico do paciente, você vai observar se esse paciente ele está obeso ou se ele é obeso. Quando você detecta, diagnostica que esse paciente tem obesidade, daí você tem que orientar ele, desenhar, explicar por que ele não consegue emagrecer. A partir do momento que o paciente tem esse entendimento, ele nunca mais volta a engordar. Tá? Então ele vai fazer um tratamento contínuo, ele vai entender que ele vai ter que tratar pro resto da vida. Às vezes a medicação, uma dose mínima, às vezes o paciente consegue até ficar 1 mês, 2 meses sem medicamento. Tem que ter um acompanhamento, nunca mais volta a engordar. Olha, ficou claro? Sim, sim. Acho que ficou bem claro, sim. Deixa eu fazer uma pergunta em relação ao histórico e à criação da Clínica Canela. Qual que foi o conflito
o conflito que você passou? Eu acredito muito no seguinte, que a gente, empreendedores, empresários, o que molda a gente são os obstáculos, os caminhos, as dores que de alguma forma nos leva para uma mudança e dessa mudança nos faz pessoas melhores. No seu caso, qual foi o conflito que você vivenciou que necessariamente levou para uma mudança e essa mudança você tomou a decisão, eu vou abrir a Clínica Canela ou o Protocolo Canela? Olha que interessante, eu sempre fui da área do esporte, sempre pratiquei atividade física, fui atleta de velocidade, fiz judô, jiu-jitsu, kickbox. Antes de eu ser médico, eu vendia produtos fitoterápicos na rua, tinha equipe de vendas. E eu sempre estudei essa parte da perda de peso, antes de ser médico. Então, Desses esportes, tinha algum que você gostava mais? Eu tenho déficit de atenção, né? Então, nunca parei no esporte top. Mas um esporte que me mudou muito foi o atletismo. Certo. O atletismo me levou em outro patamar de consciência corporal e outras coisas. E assim, nada na minha vida no quesito da Clínica Canela foi pensado, foi acontecendo. Então eu fui um dos primeiros médicos aqui no Mato Grosso do Sul a trazer esse conceito da obesidade como doença crônica mesmo, explicar para os pacientes de uma forma bem clara a doença dela. E eu cresci muito rápido aqui dentro. Então, quando eu comecei a atender em 2018 a obesidade, em 3 meses eu não tinha mais agenda. Olha. Então as coisas foi acontecendo, né? Eu brinco que eu tive que trocar o pneu com o carro em movimento. Sim. Porque eu tive que aprender, eu tive que procurar mentores, né? E crescendo, eu fui crescendo sem querer. E eu fui procurando pessoas que me auxiliassem em como abrir uma clínica, porque o Brasil tem muita burocracia, né? Bastante. Então, vigilância sanitária, o próprio CRM. Quase nada, né? Não tem quase nada. Então, assim, graças a Deus eu fui... eu tenho uma inteligência que é delegar e procurar pessoas que são competentes no que eu não sou competente. Então, eu tenho uma habilidade muito fácil de delegar. E foi crescendo, natural. Eu não sinto que eu tive... Como eu fui o pioneiro, foi meio que fácil. Sim. Numa visão global, assim. Não tive tantas dificuldades. Né? Agora o mercado está bem saturado, as pessoas entenderam. Aqui no Mato Grosso do Sul tem centenas de médicos extraordinários no tratamento da obesidade. Então eu acho que eles vão encontrar uma resistência maior, uma dificuldade maior. Você acha que esse histórico seu de atletismo foi o que mais te motivou a ir nesse caminho de emagrecimento saudável, a ir contra a medicina tradicional, eu vou chamar assim, que outros colegas seus faziam? Você acha que foi um fator definitivo? Olha que interessante, eu faço a medicina tradicional, porque eu não sou médico naturalista, eu dou um medicamento para meus pacientes. Certo. Meus pacientes não vão lá, eu só vou prescrever fitoterápicos, ou eu só vou orientar uma mudança do estilo de vida, uma atividade física. Na verdade, meus pacientes, eu nem falo da mudança de estilo de vida deles. Eu falo do metabolismo deles que eu vou tratar. A mudança do estilo de vida meio que vem no automático quando o paciente... eu regulo esse paciente. O que fez eu ir pela área da obesidade foi, eu acho, que uma inspiração divina. Por quê? A maneira que eu compreendi a obesidade como doença e a maneira que eu consigo passar isso muito claro para o paciente. Eu consigo tirar o peso da responsabilidade do paciente. Então, o paciente, quando ele chega lá, eu falo, eu vou te ajudar. Quando você vai no médico com algum problema, vamos supor aí, uma pneumonia, você está depositando a sua confiança em quem? No pneumologista. Ok. Ele vai te tratar? Espera. E se o tratamento não dá certo, o que você vai fazer? Vai falar que ele é ruim, entre aspas. Não, você vai. Ele vai mudar o tratamento, vai dar um antibiótico. Eu sou dessa mesma forma. Vai tomar alternativas. Quando o paciente chega, a responsabilidade é minha. Certo. Ele confiou a saúde dele para mim. Em você. Então eu vou fazer acontecer. Então, se não
tá dando certo, manda mensagem, vamos trocar o medicamento, vamos ajustar alguma coisa, vamos ver que tá dando errado, porque os tratamentos é para ajudar esse paciente a chegar no objetivo dele. Então, eu jogo a responsabilidade para o Dr. Canela. Então, eu nunca jogo a responsabilidade para o paciente. Tem uma pessoa que trabalha aqui com vocês aqui, que você viu essa conversa acontecer. Sim. Então, eu assumo a responsabilidade. E, com isso, faz com que o peso do paciente fala, caramba, eu achava que a culpa era minha. Porque eu sou relaxada, porque não faço atividade física, etc. Uma pessoa que não faz atividade física, o médico trata a hipertensão dele. Se o meu paciente não fazer atividade física, eu vou tratar a doença dele. Que é uma doença que mata muito. Sim. Entendeu? Bastante, com certeza. Quais foram os maiores desafios que você teve? Você já falou um deles aí, que é a burocracia. Mas de sair de um consultório para uma clínica de referência hoje em emagrecimento aqui no nosso estado. O nosso estado aqui me abraçou, né? O grande desafio é achar pessoas que te ajudam, criam atalho para você. Tá. Né? Você diz para corpo clínico mesmo ou como um todo? É assim, o médico, ele é médico. Eu sou um cara que só sei medicina. Se você for conversar, o médico ele não tem habilidade de contabilidade, a parte administrativa de uma clínica ele não tem habilidade. Sim. E é difícil alguém pegar você e falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, existe imposto disso, imposto daquilo, você tem que abrir uma empresa X, mas uma empresa para médico, uma empresa para CLT, uma empresa para prestador de serviço. Então, assim, é achar uma pessoa que te ensina isso daí claramente. Entendi. Né? E eu tive uma boa indicação. Então, eu não tive esses problemas, que a maioria tem. E eu tenho um treinamento para médicos que eu facilito isso daí também. Então, os médicos que têm vontade de abrir clínica, ele me acompanha lá na clínica e a minha equipe tira todas as dúvidas deles. Entendi. Então, faz uma mentoria. Isso, eu sou um facilitador também. Eu tenho vários médicos pelo Brasil inteiro que abriram a própria clínica. E eu entendo de lei, não entendo, mas eu consigo delegar. Então, peguei toda a minha equipe, que é uma equipe jurídica, contador, profissional. Eu tenho um profissional que ele cuida tudo na área da parte da vigilância sanitária. Eu tenho toda essa equipe. E dentro do pacote do treinamento, essa equipe, ele leva essa equipe para ele. Entendi. Então, eu facilito também. E eu tive isso, né? Eu tenho um médico fantástico chamado Dr. Gabriel Almeida. Certo. E ele me ensinou todos os passos, todo passo a passo para nós. Então, facilitou muito minha vida. A dificuldade é entender o tanto de imposto que nós precisamos pagar para funcionar. A dificuldade é entender que você tem que saber a hora clínica. Como é caro para conseguir manter o negócio em pé. E é um problema do médico entender que sim... Vocês não atendem plano de saúde, né? Não, tudo privado, tudo particular. É difícil o médico entender que se entrar R$10 na clínica, provavelmente R$2 é dele só. Sim. Às vezes entra uma quantidade de dinheiro e... O médico não é empreendedor, ele acha que, tô rico. Na verdade, não, esse dinheiro não é seu. Então, assim, como eu não tenho essas habilidades, a minha habilidade, a minha inteligência emocional é delegar. Eu não sei isso, então vou delegar para as pessoas corretas fazer. Exatamente. Um dos meus trabalhos que eu faço, além de empreender e trabalhar com investimentos, eu trabalho com conselho consultivo. Não sei se o pessoal de casa também entende muito bem o que é isso, mas exatamente vem de encontro isso que você colocou. É criar um conselheiro de fora do negócio, de entrar, de observar situações onde você possa encurtar caminhos. Né? Seja um conhecimento que alguém de fora tem, que você passa para aquela equipe, para aquele empreendedor, para aquela empresa, que você encurta. E aí os resultados realmente são vários, como você disse, né? Já teve casos de empresas que a gente economizou aí cerca de R$1,5 milhão só para instruir o empreendedor a renegociar um contrato. Tem outros que a gente trabalha com planejamento tributário, né? Que às vezes a pessoa fala como é que é o melhor regime aqui no Brasil, que é uma loucura fiscal de você trabalhar com isso. Como é que você faz tudo isso? E encaixa exatamente nisso que você vem fazendo também com essa questão de facilitador. O médico ele tem uma dificuldade, ele não sabe. Se perguntar para mim aí dessa parte... tributação, eu não sei.
A minha habilidade é delegar. Olha que interessante, eu tenho um médico, amigo meu, todos os médicos que fazem a mentoria viram amigos, tá? Ele é um médico de 30 anos de profissão. Eu fiquei muito honrado, um ginecologista. Ele tinha uma clínica que faturava 250 mil aproximadamente e não sobrava dinheiro para ele. Né? Ele fez a nossa mentoria. Hoje a clínica dele, em 3 meses pós a mentoria, a clínica dele fatura 3 vezes mais que a minha. Olha, que legal. Então assim, aonde que foi o... É muito legal isso. Não, é ótimo. Eu fiquei até curioso. E nesse caso que você fez, essa facilitação que você fez, aonde que foi o ponto principal que você colocou nele? Porque quando você aumenta o faturamento, você tem 2 caminhos, né? Você aumenta o preço, precificação, ou aumenta as vendas. No caso dele, o que foi exatamente? Ele não sabia precificar. Um exemplo, vamos supor que uma vitamina D você compra por R$50. Tá. Daí o cálculo dele era, coloca 30% em cima e ele estava pagando para trabalhar. Exatamente. Então assim, ele entendeu que ele pagava... O médico tem que entender que existe hora clínica. Ele tem que saber quanto que custa a hora clínica dele. Ele tem funcionário, quanto que ele paga, se ele paga comissão para esses funcionários ou não. Mas o que mudou de fato, para ele mudar assim, foi o convívio com a clínica. Então, assim, a clínica tem um atendimento de excelência. Então, hoje as pessoas querem experiência. Então, às vezes, só de o cara não... Tem uma clínica lá de 20 anos e ainda toda a parte arquitetônica é antiga, um ar-condicionado tudo do velho, aquelas cadeiras antigas. Não. Então, assim, a experiência do cliente, com quem você conversa, o tipo de cliente que você quer atrair. Um exemplo, muito medo que os pacientes, os médicos têm subir o valor da consulta. Pô, sua agenda está lotada, você está no plano de saúde, mas uma consulta de R$200 sobe. Não, doutor, não vai dar certo. Sobe sua consulta. Para quantos? R$1.000. Então, vamos fazer um teste. Mudou. O cara não vai querer mais plano de saúde. Fica resistente, né? Quando você coloca, faz um teste. É o famoso, a gente usa esse jargão nas startups, né? MVP, né? Faz um produto mínimo viável, faz um teste, que não vai te custar, faz um mês. E aí, claro que você acaba perdendo ali, ou não, né? Mas um percentual pequeno, mas aqueles que ficam, eles elevam tanto o ticket médio, né, da clínica, quanto você permanece mais tempo com o cliente que paga de forma recorrente. 30 anos de profissão, o médico tem que entender que se ele está trabalhando demais por muito tempo, alguma coisa está errado, tá? É lógico que a medicina é um sacerdócio, mas ele tem que ter qualidade de vida, pelo menos quando ele ficar mais velho, né? Então ele tem medo de perder os clientes. E tem que colocar, os seus clientes que iniciou com você, eles não vão estar com você lá no final. Então, uma agenda de 1 ano não pode. Tem alguma coisa errada. Se você tem uma agenda de 1 ano, a precificação está errada. Sobe, daí vai ser a seleção natural, né? Sim. Então vai mudar o público dele. Então, assim, há uma dificuldade muito grande na velha guarda na medicina de entender isso daí. São poucos. Porque o médico, ele não é empreendedor. E não existe escola de empreendedorismo. Sim. Não, faculdade, como empreender, não existe. Existe. Né? Então, é uma dificuldade muito grande. E a vivência da clínica. O cara esteve na minha clínica, a equipe dele frequenta a minha clínica. A minha mentoria, a equipe dele. Se ele tem uma enfermeira, a enfermeira fica com a minha enfermeira. Se ele tem uma pessoa do comercial, o comercial dele fica com o meu comercial. Ele me acompanha. Então, vivenciou, falou, caramba, cara, eu consigo fazer isso daqui, não é difícil, é fácil. A minha equipe está prontidão para ajudar a equipe dele. Legal. Se ele não tem um contador bom que entenda, ele vai pegar meu contador. Então facilita a vida dele e ele cresce. Sim. E todos os nossos mentorados mudou a vida, todos os nossos mentorados. Maravilha. Hoje, como é que você tem os seus clientes, você trabalha em vários segmentos, né? A clínica, desde emagrecimento até o envelhecimento saudável, o pessoal do esporte que quer ter alta performance. Hoje, como que é distribuído os seus pacientes? Existe um Pareto, né?
pessoal de casa que não sabe o que é Pareto, é aquela questão, né? Que 80% do faturamento dele vem de 20% de um tipo de cliente. Ou não é bem distribuído? O meu foco sempre eu trato o paciente integralmente, né? Mas o meu foco é obesidade. Tá. Então, eu sempre foco nos pacientes obesos. Certo. E quando esse paciente chega, eu vou cuidar dele como um todo. Então, se ele tiver algum problema cardíaco, eu vou cuidar. Se ele tiver algum problema psíquico, eu vou cuidar. Se ele tiver algum problema hormonal, eu vou cuidar. E às vezes eu resolvo alguma parte da vida dele e ele vai indicar paciente que não é obeso que tem aquele mesmo problema. Então, assim, eu nichei. Eu tenho um nicho, que é pacientes obesos, né? Mas eu atendo atletas, eu atendo pessoas que têm lipedema. Lipedema é uma dor muito grande das mulheres. Várias mulheres têm lipedema e não sabem. Sim, mas o meu foco sempre é na obesidade. Daí, certo. Quando chegou o obeso lá, eu faço o diagnóstico das outras coisas. Então, assim, eu acho que na clínica 90% é obeso. E não só o Canela, todos os médicos. Nós somos em 6 médicos na clínica. Sim. Né? Todos os médicos focam tem esse foco. no obeso. Então tem uma médica lá que ela gosta muito de fazer a parte da reposição hormonal feminina na menopausa. Tá. Mas o foco é a mulher obesa que está na menopausa. O nicho nosso é obesidade. É bem nichado mesmo. Entendi. Tá? E eles chegam até vocês hoje, eu vi, vocês estão muito presentes na mídia hoje. TV, rádios, tem ouvido bastante o nome da clínica e o boca a boca, né? Como que essas pessoas chegam até você hoje? Imagino que tenha muita indicação também. Eu acho que 99% é indicação. É difícil um paciente que ouve alguma coisa na TV, alguma coisa na rádio e vem direto. Geralmente, um amigo dele acompanhou, ele conhece, ele viu o resultado. A televisão reforça. Daí todas as outras mídias faz com que ele lembre. Pô, ele tratou meu amigo e teve um resultado. Mas geralmente, todos os pacientes têm algum contato com alguém que teve uma boa experiência na clínica. Entendi. Entendeu? Perfeito. Hoje vocês trabalham muito com nutricionistas em conjunto, né? Além de ser um diferencial, ele mantém essa questão de trabalho junto, das pessoas reconhecerem. Como que é na visão do paciente, né, ter lá, olha, além do médico tem nutricionista, e para vocês faz total diferença? Eu não teria o resultado que eu tenho se não tivesse boas nutricionistas. As nutricionistas da clínica são... Eu nem sei se eu posso falar isso. Para mim, as melhores nutricionistas do Brasil. Né? E a maioria da minha equipe são obesos. Todas aqui de Campo Grande. Se você trabalhou e formou, vou chamar eu formo a minha equipe. Tá. Né? 100% da minha equipe. Porque uma coisa é sair da faculdade, outra coisa... Isso. Eu formo a minha equipe. Sabia as manhas, né? Vamos dizer assim. O que difere a Clínica Canela com o tratamento, por exemplo, das pessoas que estão indo no Paraguai tomar tirzepatida? Tá. O que difere? A qualidade do emagrecimento. Você não vai ver... Eu tenho uma paciente que perdeu 109 quilos. Você olha para ela e fala, mentira que você emagreceu. Você nunca foi gorda. Por quê? Nutrição. Eu não consigo enxergar o tratamento da obesidade sem a nutricionista. A minha nutricionista é 80% do meu protocolo. O protocolo Canela é o protocolo alimentar, não é medicamentoso. Entendeu? O medicamento vai organizar o ambiente para que ele consiga fazer esse protocolo alimentar, nutricional, sem dificuldade. Entendi. O medicamento só vai deixar o ambiente perfeito. A nutricionista aí é mais de 80% da eficiência dos protocolos nossos lá e do emagrecimento. Um exemplo. A tirzepatida tira 26% do seu peso em 48 semanas. Nós tiramos 26% do peso do paciente em 8 semanas. O que difere? O medicamento, nos estudos, são medicamentos que fizeram sem a mudança de estilo de vida. Por isso que eu falo, eu não bato na mudança de estilo de vida porque acontece automaticamente. O paciente sai do consultório com a dieta feita para ele, personalizado para ele. Né? Então, quando ele consegue entender, fazer a dieta, comer correto aquela dieta, ele vai ter muito resultado. Então, hoje,
Se eu entrar sempre eu posto nos meus stories. Ontem mesmo um paciente perdeu 20 quilos em 2 meses. 10 quilos por mês. Entendeu? Quantos quilos de massa muscular esse cara perdeu? Nada. Ganhou 1 quilo de massa muscular. Então, essa é a diferença. Nutrição. A nutricionista é a parte essencial e a mais importante do protocolo. Perfeito. Queria fazer uma pergunta para você em relação a essa questão. Exatamente, você comentou dos stories, do paciente perdendo quilo e do conselho hoje, né, de medicina, que eu vejo alguns profissionais podem fazer algumas coisas e algumas coisas são muito restritivas para vocês médicos, né? Mas antes disso, quero lembrar para vocês que estão assistindo esse episódio, caso ainda não tenha se inscrito no canal da Primeira Página, se inscreva, aperte o sininho, né, para receber os próximos conteúdos novos aqui do portal. Tenho certeza que está curtindo aqui uma consultoria, uma mentoria grátis aqui do Dr. Canela sobre emagrecimento saudável, eu vou chamar assim, e qualidade de vida. Curta esse episódio e compartilhe para aquele amigo, para aquela pessoa que esteja precisando receber esse tipo de informação. Eu tenho visto muito assim, na área de medicina é muito restrito, né? A publicidade, não pode antes e depois, não pode algumas coisas. E em outras áreas, né? Em outros campos de profissionais, não tem tanta barreira assim, né? E eu acabo vendo assim que, de certa forma, né? Como empresário também, olhando de fora, parece que prejudica um pouquinho, né? Então, aí quando o paciente fala que emagreceu através da clínica, às vezes você não pode mostrar porque é uma promessa que você vai estar se fazendo. Mas você acha isso um pouco cabresco para segurar o trabalho de vocês? Não, mudou muito, tá? Você pode colocar o antes e depois, desde que tenha a informação que seja educativo, tá? E cada paciente é individual, e cada metabolismo é individual. Então, você vai lá e perde 20 quilos. Em 2 meses, 10 quilos por mês. O teu irmão pode ir lá e perder só 5. Então tem que ter você pode colocar o antes e depois, mas você tem que explicar e educar ele. Que aquele resultado é para ele. Aquele resultado foi particular para aquele paciente que não podemos prometer resultado, tá? Sim. O mercado de emagrecimento é um dos que mais cresce no país. Você explica isso como uma necessidade mais de vaidade ou uma necessidade de saúde na visão do paciente seu? Olha que interessante. 40% dos pacientes com câncer de endométrio, câncer do útero, são obesos. E ainda tem uma porcentagem ali no sobrepeso. 18% dos eventos cardiovasculares está relacionado à obesidade. Mais de 35% de todos os tipos de câncer no nosso metabolismo, principalmente intestinal e do estômago ali, está relacionado à obesidade. A obesidade é a doença que mais mata no mundo. A obesidade é uma doença silenciosa, tá? E a obesidade, ela gera uns processos inflamatórios tanto em todo o metabolismo quanto no sistema nervoso central, e isso impede do que o nosso metabolismo comunica corretamente. Então a obesidade gera depressão, a obesidade gera ansiedade. Não é a ansiedade e depressão de você olhar no espelho e se sentir feia ou feio por estar gordo. E sim, é biológico, porque a sua dopamina, os seus hormônios da alegria, da felicidade, a ocitocina, todos os seus hormônios não estão conseguindo ativar o que precisa. Não estão atuando corretamente. O tratamento da obesidade não tem nada a ver com a estética. Mas vamos lá. E se fosse estético? Se a pessoa quer emagrecer por estética, a saúde mental faz parte da saúde. A pessoa se sentir bem faz parte da saúde. Entendi. Uma mulher colocar um botox para tirar umas rugas faz parte da saúde. A estética também é saúde. Sim. Tá? Então, assim, não vejo problema a mulher colocar um silicone, fazer uma abdominoplastia, fazer uma lipo, faz parte da saúde física desse paciente. Sim. Então, assim, emagrecer, perder... Aquela pessoa que tá precisando perder 5 quilinhos para ir para a praia. É estético, mas não é fútil.
faz parte da saúde dessa mulher, faz parte da saúde do homem, ele se sentir bem também. Sim. Mas quando nós falamos aí de obeso, pacientes mulheres com mais de 100 quilos, paciente homens aí, é natural na minha clínica, 180, 150, 160 quilos, tem paciente de 300 quilos, é questão de saúde pública mesmo. Nós vamos salvar esse paciente, nós vamos, a partir do momento que ele entra no peso ideal dele, ele ganhou anos e anos de vida, décadas de vida, entendeu? Isso é uma contribuição muito grande em relação ao SUS, por exemplo, né? Porque se você tratar a obesidade antes você evita uma série de desdobramento de doenças que vai acontecer depois. Você deu o exemplo aí da endometriose, né? Olha que interessante. Vamos por Mato Grosso do Sul. Tá. Se conseguisse tratar todos os obesos do Mato Grosso do Sul, 4 bilhões de economia para a saúde pública. Aqui são quantos obesos? Você tem esse número? Olha que interessante. Se considerar 30%, né? Multiplicar pelo Olha que interessante. Em 2019, Campo Grande era a segunda cidade com mais obeso no Brasil e a primeira em sobrepeso. Este ano já não está na nenhuma lista. Eu acho que os tratamentos de obesidade nós conseguimos tirar Campo Grande do mapa da obesidade. É muito interessante. Dá uma pesquisada para você ver. Que bacana. E já a Clínica Canela como um dos grandes diferenciais. Provavelmente 15 mil clientes, só o Dr. Canela, né? Sim. Fora a clínica. Fora o restante. São 6 médicos, né? São 6 médicos. Então, assim, eu creio que nós vamos conseguir, principalmente quando a tirzepatida entrar no SUS, eu creio que vai entrar, nós vamos conseguir acabar com a obesidade. Eu tenho plena certeza. Igual nós conseguimos diminuir muito doenças gastrointestinais com o uso de omeprazol, um exemplo. Entendeu? Eu acredito que nós vamos conseguir controlar essa epidemia. A questão do glúten, qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque existem muitas discussões, né? O glúten que foi modificado geneticamente, o glúten original, isso interfere na questão da obesidade ou intestinal ou não? O glúten gera processos inflamatórios. Tá. A obesidade já tem um processo inflamatório. Mas vamos supor que o paciente é obeso e não está tratando. Ele pode tirar o glúten, não vai emagrecer. Outras coisas que tem que tratar. Vamos usar um outro ponto de vista. Esse paciente consome glúten demais e faz o tratamento da obesidade. Ele vai emagrecer comendo glúten. Você está entendendo? Existe um terrorismo alimentar que esse terrorismo não é benéfico. Tá? O equilíbrio é o benefício. Então, exemplo, meu paciente, eu não tiro a cerveja dele. Apesar que o tratamento faz com que ele não consiga beber muito, tá? Então, o paciente que consome lá 20 long neck de cerveja no final de semana, ele vai tomar 2. Entendi. Eu deixo Mas o paciente leve. No final ele perde a vontade? Isso. A tirzepatida hoje é um medicamento que está estudando para tratar o alcoolismo. E olha que interessante, a tirzepatida consegue acabar com a gordura no fígado. A tirzepatida está sendo estudado porque estão percebendo que está tendo até uma regressão da cirrose. Então é um medicamento que inibe o desejo pelo álcool. Inibe demais o desejo, até por algumas outras drogas. Fumar. Então é como se tivesse fazendo a pessoa resetar a pessoa, vira um novo ser. Que interessante isso. É um medicamento fantástico. Eu uso, tá? Eu não sou obeso. Eu uso porque melhora meu humor. Eu sei que eu vou estar evitando, eu sou hipertenso. Ele diminui o risco cardiovascular. Protege o rim. E hoje a previsão é ele entrar no hall do SUS em quanto tempo? Não sabemos isso daí, ninguém sabe. Mas há um interesse muito grande do político e eu acho que os políticos estão entendendo, é um medicamento de alto custo, mas a longo prazo, nem tão longo, em 2 anos você vai economizar com internações, você vai economizar com UTI, você vai economizar com outras doenças como câncer de mama. Tá? E ele é tomado como? É comprimido, injeção? A tirzepatida é subcutânea. Subcutânea, tá. É uma injeção subcutânea. Caro hoje para a pessoa que quer fazer um tratamento... A média do valor de um tratamento de tirzepatida é entre 500 a R$1.000 semana. Tá.
né? Só o medicamento. Só medicamento. Tá. E isso tanto na farmácia como nas clínicas. Essa é a média. Entendi. Você comentou sobre terrorismo aí que é feito algumas vezes nas mídias sociais. Vou resumir ali porque hoje grupos de WhatsApp distribuem, Instagram, né? Você é um profissional renomado que estudou, que tem um protocolo reconhecido mundialmente, que tem 6 médicos na equipe, que tem nutricionistas e uma série de coisas. Como é que vocês observam e enfrentam isso? Aqueles modismo que não tem nada a ver de medicina e algum influencer, alguma coisa começa a discussão de um produto que não se tem comprovação científica nenhuma. Isso atrapalha muito vocês? Nada. Isso nos ajuda, porque não funciona, né? As dietas, existem pilares. Uhum. E na maioria das vezes, as pessoas colocam nome nesses pilares que já existem, tá? Então, um exemplo assim, a pessoa faz uma dieta com no máximo 3 gramas de carboidrato por quilo do paciente. Tá. Essa dieta é uma dieta low carb. A pessoa coloca o nome na mesma dieta low carb na dieta da lua. Aí coloca o nome de dieta do sol. Mas é a mesma estrutura. Então, assim, só muda o brand da dieta. Quando você observa todas as dietas da moda, ela já existe. E agora, o que funciona para você não vai funcionar para o outro, tá? Então, assim, como implementar essas dietas nesse paciente? Quando ele está com medicamento, é uma coisa. Quando está sem medicamento, é outra. Então, jejum intermitente, um exemplo excelente, tá? Controla a resistência à insulina, melhora todo tipo de resistência metabólica, melhora a parte cognitiva. Mas como você vai colocar num paciente ou num cliente de qualquer forma? É de uma vez? Depende. Se estiver com medicamento, dá para fazer. Mas se estiver sem medicamento, existe uma técnica que vai demorar uns 6 meses para ele virar um jejuador profissional, que eu falo. Então, assim, o terrorismo, que eu gosto de falar de terrorismo alimentar, é pegar e falar assim, ó, pão faz mal. Depende, tá? O que acontece? O pão, ele tem um alto índice glicêmico. O que é esse alto índice glicêmico? É a velocidade que essa caloria, que esse açúcar do pão vai entrar dentro da célula. Quando ele entra muito rápido para dentro da célula, ele enche muito rápido. Uhum. O que sobrar vai virar gordura. E como deixar esse alimento legal? Por exemplo, põe gordura e proteína. Pão com ovo é maravilhoso. Já muda tudo. O pão sozinho é uma coisa. Ah, macarrão faz mal. Macarrão engorda. Olha os italianos. Sim. Mas como que é o alimento dos italianos? Eles começam com fibras, depois come uma carne, depois vem e come o macarrão. A partir do momento que você colocou fibra, gordura e proteína, vai diminuir o índice glicêmico do macarrão, vira uma batata doce. Entendi. Então, o terrorismo que eu falo ovo tem um monte de colesterol, faz mal, agora ovo faz bem. Não existe. É o equilíbrio alimentar, é as combinações alimentares. Esse alimento é gordura saturada, nós precisamos de gordura saturada. Os nossos hormônios vêm dessas gorduras saturadas. Mas o excesso faz mal. Entendeu? Entendi. Então, um exemplo que eu gosto de dar. Se você cozinha com banha de porco, que é uma gordura saturada, sim, come carne branca, come peixe, come frango. E o dia que você for comer aquela carne vermelha cheia de gordura, faça a comida com azeite. Porque das gorduras do nosso corpo, 20% obrigatoriamente tem que ser gordura saturada. Entendi. Então, peixe, frango, gordura de porco. E carne vermelha e azeite. Seria o recomendado? É o equilíbrio. Não recomendado, o equilíbrio. Quando você tem profissionais, ele vai te levar a esse equilíbrio. Porque hoje tem esse modismo. Fazer em banha de porco que é melhor do que usar o óleo de girassol, por exemplo. Existe muito disso. Isso. Modismo ou isso é verdadeiro? Igual eu falei pra você, não é que é modismo verdadeiro ou falso. Tá. É o equilíbrio. A gordura, a banha de porco é uma gordura saturada. O excesso ela vai fazer mal também. Então tem que ter o equilíbrio alimentar. Entendi. Tá? Um mito muito grande, azeite pode ser aquecido. Os outros tipos de óleo
eles são bons quando não são aquecidos, tá? Então, assim, o correto seria cozinhar 100% com azeite. O azeite tem um poder de modificar um negócio chamado epigenética. Então, vamos lá. A mãe é obesa, a avó é obesa, a pessoa é obesa, os filhos tudo obeso. Daí começa a fazer uma alimentação rico em azeite de oliva extra virgem, que é muito comum na comida, na dieta mediterrânea, tá? Os filhos deles, os netos dessa pessoa, pode não ser obeso, ao poder do azeite. Então, o azeite suporta altas temperaturas, você não vai perder os elementos desse óleo. E é interessante, por fazer com azeite, você pode comer carne vermelha. Ah, mas comer muita carne vermelha faz mal. Tem que ter equilíbrio. Entendi. Entendeu? Entendi. Você comentou também que cada pessoa no seu protocolo, uma coisa funciona para um, outra coisa não funciona para outro. Como que você identifica no momento da consulta? Para o João é melhor isso, isso e isso. Para a Maria, outro protocolo. Quando um paciente infarta, existe um protocolo. É padrão. Mas se ele tiver um efeito colateral, vai mudar. Então nós temos um padrão que funciona, tá? E todos os clientes da Clínica Canela têm um número particular do médico, é obrigatório. Então, se você virar meu cliente, você vai ter meu número particular. Então, se não... A partir do segundo contato que nós vamos saber o que nós podemos modificar ou não. Você está entendendo? E tem algumas coisas. Paciente diabético com uso de insulina, ele não pode fazer jejum. Então, existe algumas coisas. Paciente acima de 60 anos não pode fazer uma dieta tão restritiva. Então, existe protocolo para paciente diabético, existe protocolo para paciente com uma idade superior, existe um protocolo para paciente com mais de 200 quilos, existe um protocolo. Existem protocolos, tá? E dificilmente dá errado. Quando dá errado, nós temos o plano A, B, C, mas é posterior. Entendi. Como que você equilibra hoje? Você tem o seu papel de médico, tem o seu papel de facilitador, tem o seu papel de empreendedor, gestor da clínica. Como é que você consegue? Esposo. Esposo. Como é que você consegue equilibrar os vários papéis? Cara, eu sou só médico. O resto eu delego. Entendi. E eu tenho uma excelente esposa que cuida de tudo. Só pra você ter uma ideia, eu não ligo o computador. Eu só converso com o paciente. Vai ter alguém escrevendo tudo que tá acontecendo. Entendi. Eu sou um cara... pessoal, tira o ego. Delega. Você é bom em uma coisa, foca no que você é bom. E contrata gente que é 10 vezes melhor que você no que você não entende nada. Não tenta aprender o que você... Então eu sou um cara que delego. Você tá entendendo? Perfeito. Você diria que essa é hoje a recomendação que você, para quem tá nos o meu assistindo... sucesso. Exatamente, eu ia falar isso. É o seu sucesso, que é o aprendizado que você mais leva. Delegue para mim poder focar no que eu sou bom. Sim, isso. Só para você ter uma ideia, eu não sei os valores dos protocolos da clínica, não é eu que precifico. Existe alguém para fazer isso. Tá. Se você perguntar para mim quanto que custa a vitamina D na tua clínica, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu sou médico, eu tenho que levantar todo dia, estudar, me atualizar, para aperfeiçoar, é isso. Se preocupa em focar no paciente e o restante a equipe cuida. Desde que dê resultado, né? Isso. Sempre. E eu tenho uma esposa que ela é fantástica. Então ela cuida na parte... Como que ela chama? Larissa. Ela cuida da parte financeira da clínica, ela que faz minha agenda. Perfeito. Então ela trabalha do meu lado, é a nutricionista. Sim. Então eu sou bem vagabundo mesmo, só sei medicina. Fica mais fácil. Só, né? Só medicina. Só medicina e tá bom. Falando de equipe, você falou da sua esposa que é nutricionista, o resto da equipe. Como é que você mantém todo mundo alinhado no mesmo propósito de continuar, né, e manter? Porque o papel da empresa, os valores da empresa é muito o valor do fundador, né, no seu caso. A cultura da empresa, A cultura da empresa, exatamente. Como é que você mantém tudo isso alinhado em relação à sua cultura na hora de você selecionar, contratar um colaborador, manter ele alinhado com os valores, com a cultura da empresa, sem perder a essência que você, como fundador, colocou na sua visão de futuro? Olha que interessante. Essa parte eu faço, tá? Eu não contrato uma enfermeira top, que tem experiência.
Eu contrato as pessoas que parecem comigo, tá? Então eu sou um cara cristão. Tá. Eu prefiro contratar a pessoa cristã, tá? Eu sou um cara evangélico. Eu prefiro contratar evangélicos, apesar de ter católicos lá na clínica. Então, e todo o santo dia há uma reunião com toda a equipe. Então, todo dia nós temos uma reunião. Tem alguma coisa quebrada, tem alguma coisa fora do lugar. Vocês fazem que horas essa reunião? Antes de iniciar os atendimentos. Deve fazer uma oração. Nós fazemos uma oração todos os santos dias, estando lá ou não. Sim. Você acha que é o segundo ou terceiro empreendedor que fala dessa cultura de abrir, de fazer uma pequena discussão, de alinhar ali os primeiros 10, 15 minutos, falar uma coisa legal e fazer uma oração. Em relação... Então ali, um exemplo assim, ontem uma paciente não gostou do atendimento de fulano. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Como que nós podemos fazer para melhorar? Traz a solução amanhã pra gente. Então, assim, a minha equipe é diferenciada, é muito alinhada mesmo. Se eu sair da clínica meia-noite, ninguém vai embora. Se eu sair 6 horas da tarde, todo mundo vai embora também. Então, assim, entenderam a cultura. E eu tento formar líderes ali dentro. Então, cada um tem sua responsabilidade, cada um tem sua função e a engrenagem vai acontecendo. É gostoso. O ambiente nosso lá é fantástico. Isso passa para os pacientes. Outra coisa que eu faço, tá? A maioria dos meus colaboradores, principalmente profissionais da área da saúde, a parte comercial nem tanto, mas lá no fundo todos são meus pacientes e eram meus pacientes. Então são pessoas que queriam trabalhar comigo, falaram: doutor, quando tiver uma oportunidade eu quero trabalhar com você. Então a minha enfermeira é obesa, o meu técnico de enfermagem é obeso, a minha outra enfermeira é obesa, a minha comercial é obesa, todos são obesos, né? Todos são obesos e todos eu tratei antes de ser funcionário. Eles tinham desejo de trabalhar naquele ambiente. Então, é uma galera que... Quantos funcionários? Hoje, na clínica, ao total dá uns 30. Sim. Dá uns 30 com toda a equipe. Eu tenho equipe em São Paulo, tem agora a equipe da parte aí da assessoria, de imprensa. São uns 30. Agora, lá dentro, físico, 23. Entendi, conforme demanda. Falando um pouco sobre a questão da nutrologia esportiva, você disse que o maior número de clientes é para obesidade, mas você tem, não sei se tem muito ou pouco, mas você tem um percentual que trabalha também com a questão de nutrologia esportiva. Como é que você pode explicar para quem está nos assistindo esse trabalho que é feito? Então, a primeira pós-graduação minha foi medicina do esporte. Tá. Só que eu entendi que na metade da pós-graduação eu migrei para nutrologia esportiva, porque eu entendi que eu não queria tratar lesão de atleta, tá? Eu queria tratar a parte metabólica, que é a nutrologia. O que nós fazemos? Melhoramos a parte metabólica desse paciente para ele ter performance no que ele vai fazer, corredores, atletas de MMA, mas sem querer eu fui migrando muito para a obesidade. Eu comecei com atletas do UFC, então eu tinha alguns atletas do UFC, a shootbox do Diego, que é do Charles do Bronx, eu tinha alguns atletas ali dentro, eu tinha alguns atletas do fisiculturismo. Um exemplo, no fisiculturismo, eles fazem uso abusivo de esteroides anabólicos. Qual é a função do nutrólogo ali? Evitar danos. Tá, evitar danos. Então, que é difícil, né? Você ter algum fisiculturista que não utiliza. Todos utilizam esteroides anabólicos de uso abusivo. Abusivo. É igual uma pessoa que tem câncer de pulmão e fuma. O médico tem que cuidar desse câncer de pulmão. Certo. E eu tenho que orientar ele. Cara, você já está fazendo uma hipertrofia concêntrica cardíaca importante. Aí eu acho que é melhor você diminuir. Você está tendo umas alterações aí nas suas enzimas hepáticas, é melhor você trocar as drogas. Então, assim, nessa parte do fisiculturismo que eu trabalhei muito lá atrás, era orientar e evitar danos, que é inevitáveis, vai existir danos, tá? O uso abusivo é um terror para a medicina. Então, abraçar esse paciente e orientá-lo. E nos pacientes que são atletas amadores, às vezes
preparar o metabolismo dele para aguentar uma meia maratona, um ciclismo. Então, cuidar da saúde dele em geral, né? Algum erro em comum que você vê naqueles pacientes que vivem de dieta, vive de dieta, não emagrece nunca? Você percebe algum erro em comum deles? É falta de desinformação mesmo, baseado no que você... O obeso, ele não entende que, por exemplo, uma paçoquinha tem mais de 200 calorias. Então, às vezes chegam lá, as pessoas falam assim, doutor, eu não como muito, por que eu engordo? Daí você vai ver lá, ele chupa uma bacia de laranja, porque ele acha que laranja é saudável e não tem caloria. Então, o erro mais comum é as pessoas achar que uma barra de chocolate não é tão calórico. Eles não entendem caloria, tá? E às vezes tem um paciente que come saudável, porém come muita caloria. E em pouco volume, que é muito fácil. Então, exemplo, um açaí tem mais de 1.500 calorias. Um copo de suco de laranja de 700 ml que ele vai num restaurante e toma tem mais de 500 calorias. Então, o erro mais comum é eles não entenderem o que é caloria. Então, às vezes, até come bem, mas vai engordar porque não come caloria. Come muita caloria. Esse é o erro mais comum. Eles não entendem que uma coisa saudável pode fazer ele engordar. Entendi. Entendeu? E nesses 15 mil pacientes que você já atendeu, você pode falar alguns casos de pessoas que emagreceram e que te marcou bastante ao longo dessa jornada sua de qualidade de vida, que falou assim, cara, que legal esse trabalho que eu faço, olha o resultado, olha como mudou a vida dessa pessoa. Para as pessoas que nos assistem, ouvir também um pouco dessas histórias bonitas que está por trás. O paciente que mais me marcou é uma paciente recente, tá? Essa paciente é uma paciente de São Paulo, eu atendo em São Paulo também, vou a cada 15 dias para São Paulo fazer o atendimento. Ela é de São Paulo? É, de São Paulo. E ela chegou na clínica, não conseguia andar. Magra, tá? Não conseguia andar. Perdeu os dentes, perdeu o cabelo. E chegou, doutor, eu já fui em todos os médicos e ninguém sabe o que eu tenho. Daí, na anamnese, uma paciente bariátrica, uma paciente obesa que emagreceu e continua emagrecendo. Tinha mais ou menos 12 quilos de massa muscular. Estava defiando mesmo. E ali foi um grande desafio, porque passou com todos os médicos em São Paulo, foi na Albert Einstein, foi um monte de lugar. Eu falei, caramba, o que será? Liguei pra minha irmã, que a minha irmã é neurocirurgiã, discutimos o caso dela, falei, é o seguinte, eu vou fazer umas tentativas aqui, né? E nessa tentativa, eu quero que você venha aqui todas as consultas, quando eu estiver em São Paulo, eu quero que você venha. E lá em São Paulo eu atendo no segundo andar. E toda vez que ela chegava eu tinha que atender no primeiro andar. Tá? Uma clínica de 2 pisos. Porque ela não conseguia subir a escada. E eu falei assim, vamos fazer um teste, eu vou fazer aqui... E os exames dela tudo normal, tá? E isso que é o problema. Os exames tudo normal. Eu falei, vamos fazer um teste, eu vou fazer vitamina para você endovenoso. Tá. Foi crescendo o cabelo. Foi engordando. Fiz algumas outras estratégias que eu não vou falar. Começou a ganhar massa muscular. E mês passado ela passou em consulta no segundo andar. Subiu a escada e está de alta. Olha que maravilha. Então assim, ela tinha um problema de absorção. Você está entendendo? Os alimentos? Comia... A cirurgia bariátrica teve algum problema. Ela não conseguia ter absorção de nada. Então ela vai ter que fazer reposição de micronutrientes endovenosos para o resto da vida. Mas, assim, foi uma paciente que... A famosa história da navalha de Ockham, né? Que às vezes você tem vários... Que nem você comentou. No Einstein passou por várias cirurgias. Procuraram doenças, mas na verdade é uma consequência da cirurgia. Isso. E ela marcou muito porque quando ela chegou, ia descer, ela falou, não, doutor, eu subo a escada. E subiu tranquilamente. Né? E agora ela vai passar em consulta a cada 6 meses. E marcou muito, porque era totalmente fora do que eu faço todo dia, né? E foi um desafio, porque eu não sabia o que era, né? E os exames, muito exame. Só a primeira consulta dela foi 2 horas, eu Maravilha. Só olhando o exame. Falei, caraca. Onde que tal eu? Nossa. Então imagino que a satisfação sua ali em conseguir. Agora, de emagrecer é normal, todo dia. Se você ir na minha clínica, todo dia vai ter gente perdendo muito peso.
Que legal. Você tá entendendo? Entendi. Então é bem comum, é natural para nós. Um paciente. Se você for lá na clínica e sentar lá, vai chegar alguém e vai falar assim: quantos quilos você perdeu? Ah, perdi 20, 30, 40, 50, 60, 100, 109, 110. Isso é muito natural para nós, então virou rotina. Virou rotina. Então o que marcou mesmo foi essa paciente. Bacana. Já chegamos em 1 hora aqui no final do podcast, 1 hora conversando, bate-papo interessante, passa rapidinho, né? E antes de fazer uma última pergunta para você, eu quero lembrar o pessoal que ainda não se inscreveu no canal Primeira Página, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Tenho certeza que você curtiu aqui o episódio do Dr. Canella, curta, comente, compartilhe e envie isso para um amigo ou para um conhecido que precisa entender mais sobre obesidade e emagrecimento saudável. E agora uma pergunta final. Calma, deixa eu falar também. Vou olhar aqui na 1 aqui, pode? Você vai olhar aqui, ó. Você vai fazer a pergunta Segue final o aqui, Dr. Canella e compartilha também. dr.canella, Dr. Canella, no Instagram. Segue e compartilha aí para centenas de pessoas. E para consultar pelo próprio Instagram, ele consegue achar o endereço da clínica. Eu sou um cara extremamente acessível, estou sempre ali na internet, ali eu respondo 100% dos pacientes. Eu já respondi mais de 2.000 mensagens no Instagram em um dia. Eu atendi uma pessoa famosa e... Que maravilha. Daí eu tive que... Pegar as consequências do problema bom. Em São Paulo eu atendo quase toda a galera do SBT. Que 10. E maravilha. tem alguns pacientes bem famosos lá, e quando vai... Procura. Daí estoura o Instagram. Mas pode olhar para a câmera 1, falar no microfone pra gente. Para encerrar, qual a frase, o princípio e o valor que te guia no trabalho que você faz hoje? Que pergunta difícil. Mas eu só faço pergunta difícil aqui para todo mundo, Dr. Canella. Ó, sabe qual que é a proposta aqui do podcast? Não é ser nada de palco. É coisa de bastidor. Tipo, porque a gente que é empresário e empreendedor, a gente sabe o que acontece por trás. E às vezes a gente fica nessa... As pessoas acham que é só altos, mas tem muitos baixos, quedas ali, de preferência sempre para cima, né? Então quando a gente faz essas perguntas é exatamente para lembrar que a gente é mais transpiração, né? E talvez pouco por cento de inspiração que ajuda a gente a trabalhar e inspirar tudo isso. Mas por trás disso tudo tem um propósito, tem um valor que está por trás disso e que é a sua força motriz que te leva a cada dia, mesmo nas dificuldades, você levar e realizar seu sonho. Qual que seria? Qual que é a pergunta? Faça a pergunta agora. Para encerrar, qual que é a frase, o princípio e o valor que te guia no seu trabalho hoje como médico na Clínica Canella? A obesidade é uma doença crônica, tem que ser tratado com medicamento para o resto da vida. E o que me guia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá? Então, tudo que eu faço é graça à gratidão e o benefício que Deus me deu. Nada vem do meu conhecimento, tudo vem do conhecimento que Deus preparou para nós. Então, assim, faça o que ama, busque a Deus, que as coisas, tudo será acrescentado e vai acontecer. Amém. Muito obrigado. Obrigado para vocês que nos acompanharam em mais esse podcast Negócio de Primeira, aqui falando muito com essa pessoa que é incrível, sobre emagrecimento e qualidade de vida. Muito obrigado, Dr. Canella. E obrigado a você também que nos acompanhou nesse pouquinho mais de 1 hora de bate-papo aqui sensacional. Obrigado, pessoal.